Amém. Rapaz, eu vi uma irmã abrir a boca ali de sono. Eu sei que ela está cansada. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga: acorda. Diga a ele: é o encerramento do resgate. Agora diga para ele profeticamente, diga: a conferência se encerra, mas a sua missão começa depois da conferência. A noiva vai ter que dar uma resposta nos próximos dias. Gênesis 42, verso 3 e 4 diz assim: então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Esse momento é conhecido de todos nós. É um momento difícil. Difícil porque há famílias que estão sofrendo. E sofrendo porque alguém resolveu sonhar. E esse alguém que resolveu sonhar, ou que simplesmente sonhou, era um ímpio, um faraó, que quando teve os sonhos, acordou meio que perturbado, convidou um grupo de pessoas para interpretá-lo e ninguém conseguiu. E foi dito a esse faraó que havia alguém no seu reino que poderia interpretar esses sonhos. E esse era José. José estava na prisão por haver sido caluniado, depois de ter sofrido todos os danos provocados na sua alma e no seu coração pelos seus próprios irmãos. Agora é convidado a entrar na sala do grande faraó. O livro do Gênesis 41 diz que quando ele entrou, a pergunta de Faraó para ele foi clara: eu quero saber de você se você é capaz de interpretar esses sonhos. Diz a Bíblia que José deixou claro para Faraó que não tinha a ver com ele, estava no Deus a quem ele servia. Porém, diz a Bíblia que José pediu para que o sonho fosse contado. Diferente dos dias de Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho e Daniel não apenas teve a missão de interpretar, mas teve a missão de dizer qual era o sonho que ele tinha sonhado. Faraó traz esse relato. E era um período de vacas gordas e de vacas magras que haviam se apresentado. José entendeu, por revelação divina, pelo soprar de Deus na sua mente, que aquele sonho tinha a ver com 2 ciclos que se passariam na história da humanidade, porque muitos povos seriam atingidos. Esses 2 ciclos eram ciclos de 7 anos. Se você ler Levítico capítulo 19 e o capítulo 25 de Levítico, você vai perceber que essa contagem de tempo está sempre ligada a uma ação soberana de Deus que conta a vida humana diferente da forma que nós aprendemos a contar. Porque cada um de nós somos ensinados, instruídos e orientados a contar o ciclo, a caminhada da nossa vida, ano após ano. Por isso nós fazemos essas festas de aniversário. Deus não. Deus conta a nossa vida a partir de um ciclo de 7 anos. E a cada 7 anos, Ele vai nos convidando para vivermos mudanças a partir desses ciclos. É por isso que desde o capítulo... Por isso que lá no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Maria se aproximou de Jesus e disse para ele que o vinho havia acabado, o Senhor Jesus disse para ela: mulher, o ciclo ainda não se cumpriu. Ainda não é chegado o meu ciclo, que era o ciclo dos milagres. Por isso, lá em João, capítulo de número 17, verso 1 em diante, a Bíblia diz que ele levantou a voz em oração, dizendo: Pai, é chegada a hora, entendendo que era um novo ciclo que começava. E essa ideia dos ciclos é revelada por José, dizendo que viria um tempo de fartura e, consequentemente, um tempo de escassez. Ele orienta Faraó, dizendo a Faraó que nesse tempo de fartura ele juntasse muito, escolhesse alguém para estar administrando ali, sendo aquele que poderia auxiliá-lo, porque no tempo da escassez, José deixou claro, Deus vai colocar o Egito como uma potência,
Os povos virão e buscarão no Egito o que eles não têm na sua própria terra. Faraó disse a José, nós sabemos muito bem, não há outro homem aqui que eu possa escolher e separar para ser o homem que vai ocupar esse cargo, essa posição, para estar aonde foi estabelecido pelo seu próprio conselho e orientação, a não ser você. O capítulo 41 do livro do Gênesis, verso 38, diz que Faraó comunicou a José que ele tinha e percebia e detectava em José o Espírito de Deus. E diz a Bíblia que ele honra José naquele dia, colocando José como governador. Ora, o tempo da fartura vem, o tempo da bênção e do favor chega. Passa-se o ciclo dos 7 anos da bênção. Agora começa a gritar aos ouvidos das nações, dos povos e principalmente aqueles que já estavam atentos e preparados no Egito, o tempo da escassez. E quando esse tempo da escassez vai se aproximando, vai chegando e vai atingindo os povos, nós chegamos em Gênesis capítulo 42, a Bíblia diz que esse tempo da escassez visita não somente as famílias que estavam distantes e desconectadas do sangue e do coração daquele grande governador chamado José. Essa crise vai atingir o território aonde o pai de José está inserido, aonde os irmãos de José, que aqui no capítulo 42 são citados de forma constante, estão inseridos. E que quando a gente vai olhando para esse capítulo 42, esses 2 versículos que eu li, eles começam a gritar. Por quê? Porque diz que Jacó chama os seus filhos e diz para eles, olha, chegou a crise, é um tempo de escassez, é um tempo de prova, é um tempo de luta e de batalha. E eu quero que vocês se levantem, que vocês se ergam, que vocês se posicionem, porque a partir de agora é necessário que se faça uma viagem, porque eu ouvi que lá no Egito há o que a gente precisa para que possamos sobreviver. Se vocês não forem, ninguém sobrevive. Se vocês não descerem, a situação vai complicar para o nosso lado. Aí as escrituras dizem que eles se posicionam a partir do convite da ordenança e da orientação de Jacó para descerem ao Egito. Quando a gente vai lendo o versículo de número 3 e 4, a gente percebe que acontece algo aqui. Porque Jacó nesse período tinha 11 filhos com ele. O 12º era José. Esse José já não está aqui, porque está governando no Egito. Ficaram 11. Entre esses 11, estava um, que o versículo 4, quando vai citá-lo, faz menção de algo que acontece com ele neste dia. E o que acontece está registrado aqui. É justamente aquilo que Deus vai usar para nos acordar, para nos alertar e para nos fazer compreender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu estou falando de Benjamim. Benjamim, quando aparece no cenário, aparece como aquele que faz parte desses 11 irmãos. E que, claro, como todo mundo, se ouviu o pai falar que havia uma missão para os filhos, ele tinha o interesse de ser incluído nessa missão. E eu digo que Benjamim tinha muito mais do que qualquer um outro o interesse de apresentar-se nessa missão. Talvez você me pergunte por quê. Eu lhe digo, porque Benjamim tem um histórico diferente de todo mundo. As marcas que ele carrega, as dores que ele carrega, as tristezas, as aflições, as crises, as feridas que ele carrega, é totalmente diferente do que qualquer um outro irmão dele pudesse carregar. O único que poderia chegar junto de Benjamim e dizer, eu sei o que é dor, é José. Não há outro que possa se comparar em nível de dores, de aflição, de tristeza e de angústia. Ora, quando você olha para Benjamim aparecendo no cenário, ele quase não é incluído na narrativa bíblica, no meio desse grupo. Porque eu li com vocês aqui, no verso 3, dizendo que os irmãos de José desceram. Por que a Bíblia não diz irmão de Benjamim? Porque Benjamim literalmente não estava sendo considerado, não estava tendo a sua vida levada em consideração, a sua existência, não estava tendo para ninguém significado. Ora, por que isso acontece?
Simples. Se você olhar para o livro do Gênesis, capítulo de número 35, você vai ver que quando Jacó foi convidado por Deus para ir a Betel, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jacó em Betel. E dali de Betel, Jacó é convidado para ir a Efrata, o lugar que é chamado de lugar frutífero. Quando Jacó está indo para o lugar dos frutos, que era o tempo da colheita na vida de Jacó, no meio do caminho, a Bíblia diz que Raquel, a esposa amada, eleita e querida de Jacó, que estava grávida, ela começa a sentir dores no caminho, cai no chão, prostrada, precisando de ajuda. Uma parteira vem e ela diz para Raquel: tu vais ter esse filho, um menino vai nascer, te tranquiliza. Só que diz a Bíblia que no momento que Raquel começou a ter esse filho, ela estava morrendo no processo do nascimento do menino. E isso para ele vai pesar muito quanto aos dias da sua vida, porque quando ele nasce e vai crescendo, a informação que passaram para ele não é que a mãe dele quase morria, não é que a mãe dele quase se acabava no nascimento dele, não é que a mãe dele passou por lutas para tê-lo e sobreviveu. A informação que passam para Benjamim é que a mãe dele faleceu, morreu no nascimento dele. E ele cresce pensando com ele, a partir daí, porque é que logo eu, no meio de uma família tão grande, tinha que nascer e ver a minha mãe morrer. Isso para ele é doloroso, porque ele não vai ter o peito da mãe para mamar, ele não vai ter o abraço da mamãe para cuidar, ele não vai ter o carinho da mamãe para ajudá-lo, para estar com ele, ele não vai ter os ouvidos da mamãe para ouvi-lo chorar. E ao longo da vida que ele vai crescendo, na medida que ele vai crescendo, além de ter que conviver com a ideia de que a mãe morreu quando ele nasceu, e ter que conviver com essa tristeza profunda de ser um homem que veio à vida sem ter o direito de mamar no peito da sua própria mãe, ele vai ter que conviver com os irmãos de José, que fizeram a maldade que fizeram com José só porque ele sonhou. Imagine o que era para Benjamim conviver com eles, dizendo todo dia para Benjamim: tu és a desgraça dessa casa, tu és a miséria dessa família. O motivo da separação de Jacó do seu grande amor foi você. A separação dessa família se deu quando você nasceu. As mágoas e tristezas que se instalaram nessa família é porque você veio para ela. As coisas que essa família sente como dores tem a ver com você. Se você não tivesse vindo ao mundo, se você não aparecesse aqui, se você não se revelasse aqui, se você não estivesse aqui, talvez muita coisa mudasse. Jacó estivesse com Raquel, José estivesse por aqui, as coisas fossem diferentes. Mas para que você tinha que nascer? Por que você tinha que vir ao mundo? Eu estou falando para pessoas cuja história de vida se cruza com a história de Benjamim. Eu estou falando de gente que não nasceu e cresceu para descobrir os desafios que a vida apresenta. Gente que ainda pequeno e informe, a vida já começou a bater nele. Gente que para estar aqui de pé, sorrindo como você está em alguns momentos dessa reunião, cantando como você está, adorando como você está, servindo como você está, tiveram que matar urso, matar leão e encarar a vida de frente, dizendo para ela: você não vai acabar comigo. Eu estou falando para pessoas aqui que gritam aqui hoje por um milagre de Deus, porque a vida não foi favorável para elas. Pessoas que nasceram tendo na história da sua família marcas, mágoas e feridas. Pessoas que viram uma família problemática tentando lutar para sobreviver e não conseguia. Pessoas que olhavam para a realidade financeira da sua família e não viam esperança de futuro. Pessoas que estão aqui e quando foram crescendo, as palavras que ouviam é que era uma
praga, a miséria, a maldição da família. Gente que foi plantada nesta terra com uma missão e um propósito de Deus, mas que não consegue se encontrar com esse propósito, porque carrega traumas das pancadas, dos abusos, das palavras de miséria e de derrota que foram liberadas sobre a sua vida. Eu vim aqui te dizer que apesar de muitas pessoas te olharem como motivo do fracasso daquela casa, eu quero dizer a você que você, como um Benjamim, precisa entender uma verdade. Quando Raquel estava para morrer e o menino ia nascendo, ela deu um grito e disse assim: chame o nome desse menino Benoni, chame o nome desse menino Benoni, e quando falarem dele, diga que ele é o motivo da minha amargura. Quando falarem dele, diga que ele é o motivo da minha desgraça. Quando falarem dele, diga que ele é o motivo da minha tristeza. Jacó, naquela hora, apesar de estar sentindo a dor de perder Raquel, ele abre a boca e começa a dizer: o nome do menino não será Benoni, será Benjamim, aquele que é o filho da minha mão direita, aquele que nasceu para a minha honra, aquele que nasceu para o meu reconhecimento, aquele que nasceu como presente para a minha vida. Porque se eu estou perdendo Raquel, Raquel está sendo eternizada através desse menino na minha vida. Eu quero te dizer, apesar das palavras de pessoas que você ama ao seu respeito, o Pai sabe muito bem para qual propósito você nasceu. Eu vou dizer mais uma vez, para que você dê o melhor grito de glória a Deus na sua vida. Apesar das palavras da sua mamãe, do seu titio, dos seus parentes e das pessoas que muitas vezes disseram: eu nem sei para que você existe, eu quero dizer que o Pai já está declarando na eternidade: nasceu para minha honra, nasceu para minha glória, nasceu para o meu propósito nesta terra. Segure o ombro de alguém do teu lado, dá uma balançada no ombro dessa pessoa, dá um grito de glória no ouvido dela, diga para ela: você nasceu para a honra do Pai. Diga para ela: você nasceu para a glória do Pai. Diga para ela, bate na mão dela e diga: você nasceu para um grande propósito do Pai nesta terra. Eu vou continuar até você dar glória a Deus aqui bem alto. Você nasceu para um propósito do Pai nesta terra. Meu tecladista, venha para cá. Eu vou dizer de novo: você nasceu para um propósito do Pai nesta terra. Eu sei que ao longo da tua história muita coisa se perdeu. Muitas palavras foram ditas para acabar com a sua motivação, com a sua fé, com os seus sonhos, com a sua esperança. Mas Deus quer encerrar essa conferência curando a tua alma e dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi. Olha para mim. Ele vai crescendo, e são muitas as informações que chegam ao ouvido dele. Nasceu matando a mãe. Isso é muito sério, gente. Nasceu separando o pai da mãe. Isso é muito sério. Nasceu promovendo no meio da família luto, tristeza, dor. Sabe o que Benjamim mais queria? Simples. Tudo que ele mais queria na vida era uma oportunidade de provar a sua própria família que ele não veio a esta terra para ser o que eles diziam que Benjamim nasceu para ser. Por isso eu li o capítulo 42. Quando Jacó está dizendo aos seus filhos assim: há uma grande missão em andamento, e nós precisamos que vocês se levantem e sigam para o Egito. O mais empolgado era Benjamim. Chegou minha hora, chegou minha vez, vou provar para os meus irmãos, para titio, para titia, que eu não sou o que estão dizendo desde o meu nascimento. E ele se empolga. Diga comigo bem alto: Benjamim se empolgou. Vai. Benjamim se empolgou. Ele se sente motivado. Eu penso que ele vai num canto, prepara tudo que ele podia preparar, pega a trouxa e vem, dizendo: papai, estou pronto.
E o pai diz: fique aqui. Daqui a pouco, lá vem todos os irmãos. Jacó aperta a mão de todo mundo. De todo mundo. Desde Rubem até Benjamim. E quando ele vai apertando a mão, apertando a mão, apertando a mão, cada um que ele aperta a mão e diz: Deus te abençoe, Deus te acompanhe, que o Deus de Abraão seja contigo na tua viagem. Na medida que ele vai abençoando, 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 e todo mundo vai embora, acontece o que eu li no capítulo 42, verso 3. E os 10 irmãos de Benjamim foram ao Egito. Todo mundo começou a ir. Só que aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu? Olha bem para mim. Chega aqui, filho. Vem cá me ajudar. Pode ficar aqui. Jacó pegou na mão de Benjamim e faz isso aqui, ó. Filho, você sabe que papai te ama. E Benjamim: eu sei, papai. Filho, você sabe que papai tem um propósito com você. Não sabe que papai. Filho. E Benjamim aqui: papai, termine logo, porque está todo mundo indo embora para o Egito e eu vou também provar para todo mundo que eu não sou aquilo que eles disseram ao meu respeito. Papai, obrigado por me dar a oportunidade na vida de provar para todo mundo que eu sou melhor do que o que eles disseram. Na hora que ele está dizendo isso, Benjamim vai tentar sair. Vai. Quando ele foi, o verso 4 grita e diz assim: e Jacó não enviou a Benjamim com eles. Ele vai, tenta. Jacó puxa. E Benjamim: me larga, me deixa aí, me deixa aí. E o pai: você não vai não. Não, 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 não. E segura Benjamim. Está escrito: e Jacó não enviou a Benjamim com ele. O questionamento de Benjamim é o questionamento de todo crente, que vê todo mundo indo, só ele ficando. O questionamento de Benjamim é o questionamento de todo mundo que vê as pessoas vendo as portas se abrindo, as coisas acontecendo, tudo fluindo, tudo andando, tudo acontecendo, movimentos e mais movimentos, e pessoas batendo as asas e voando, e só ela tendo a sensação de que todo mundo está indo na frente dela e ela ficando para trás. E quando ele olha: eu não sou do pai, por que não vou também? Eu não sou do pai, não pertenço ao pai, não tenho o sangue do pai, a história do pai, as promessas do pai, os negócios do pai, os mistérios do pai. Por que eu não posso descer? Papai, todo mundo pode. Olha lá Rubem, olha Judá, olha Levi, olha Dan, olha Naphtali, olha Zabulon, está todo mundo indo. E por que eu não posso? Porque você é diferente, Benjamim. Você tem, eu vou profetizar, se tu não der glória eu vou aí te dar um beliscão. Você tem algo do Pai diferente na sua vida. Eu vou dizer de novo até a gente estrondar essa casa aqui de glória, porque hoje é uma noite profética para a sua vida. Você tem um propósito diferente do Pai na sua vida. Escuta, o não do Pai ao teu respeito revela que contigo ele tem algo especial. Pastor, era para eu ir, não foi. Pastor, era para se abrir para mim, não abriu. Pastor, era para chegar, não chegou. Pastor, era para que eu pudesse, era para que eu estivesse lá por cima nessa oportunidade. Não está, porque o Pai disse o não, agradece. Porque o Pai disse o não, agradece. Porque o Pai disse o não, agradece. O Pai sabe o que ele tem preparado para a tua vida. Eu estou sentindo algo entrando dentro dessa casa essa noite.
Eu não posso negar as minhas raízes. Eu creio nos dons espirituais e preciso ser profeta esta noite aqui. Deus está liberando sobre esta geração de Benjamim um coração que aceita o não do Pai, que aceita o não do Pai, e que mesmo sem entender, começa a dizer ao Pai: faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu propósito. Cadê os Benjamins de Deus que estão aqui? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem: pastor, eu orei com ela casou e eu não. É os 10 que foram na sua frente e você ficando para trás. E sabe o que se passa na cabeça de Benjamim? Eu preciso correr para terminar. O que se passa na cabeça dele? Está todo mundo indo. Eu ouvi quando o papai disse que no Egito tem banquete. Eu queria descer para o Egito também, todo mundo desce. E o pai dizendo: não, seu lugar é perto de mim. Mas eu queria, mas eu. E o pai: não, você não, fica aqui. Fica aqui, na tenda comigo. De quando em quando dava uma inquietação em Benjamim, o pai sabia disso. Passava na porta da tenda, chegava junto dele, dava um beijo na cabeça e dizia: papai te ama. Eu acho que eles devem estar tão bem, tão bem, tão bem. E eles foram. A Bíblia diz que os irmãos de José, correndo para terminar, os irmãos de José chegaram no Egito. José reconheceu todo mundo, está no capítulo 42, verso 8. José reconheceu todo mundo, porém os seus irmãos não reconheceram. Quando José os viu, José, para testá-los, disse: é tudo espião. Sabe o que foi que José fez? Você sabe? Colocou todo mundo dentro da prisão. O currículo deles aumentou. Porque além de serem invejosos, vendedor de sonhador, agora são prisioneiros. E Benjamim aqui, sem entender nada, dizendo: mas é bom, né, estar perto do pai. Eu vou ler o versículo agora. Se eu ler e você não der um glória a Deus, eu prometo que eu vou descer daqui para te dar um beijo na cabeça agora, porque é sério. No capítulo 42 do livro do Gênesis, o verso 4 diz: a Benjamim Jacó não enviou, porque dizia no seu coração, para que não aconteça com ele um desastre. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga para ele: o pai já estava sabendo de tudo. Diga para ele. Opa! Parece que algum pentecostal pegou aí. Levante a mão para dar um grito de glória a Deus pelo não que você recebeu. Levante a sua mão. Agradeça a Deus esta noite pelo não que você recebeu, porque esse não tem te livrado de muita desgraça, de muito acidente, de muito desastre, de muita maldição, de muita cova, de muita prisão. Fica nos braços do Pai, porque o Pai sabe como cuidar da tua vida, da tua história, dos teus sonhos. Fica de pé para dar um grito de glória a Deus. Dá uma olhada para alguém do teu lado e fala bem alto para ele, diga: o Pai está te livrando de desastres. Os irmãos estão na prisão 3 dias. Quanto tempo? Quando chega o 3º dia, José vai lá. Diz assim: tira um deles, manda até o pai deles. Manda até quem? E diga para eles que os filhos ficaram presos. Quando José manda um sair,
Ele para e muda de ideia. Aí diz a Bíblia: e José chamou aquele que era responsável pelas chaves da prisão e disse: liberte mais 8 e deixem um preso, porque eu quero que os 9, quantos? Voltem a quem? Ao pai, e digam ao pai que 3 coisas agora. Olha para mim, por favor, porque eu preciso terminar agora aqui em cima. Que 3 coisas agora são condicionais: o alimento que eles precisam para a sobrevivência, a libertação de quem está preso e a continuidade, porque José sabia do que estava falando. A continuidade da história de promessa da família vai depender da vinda de Benjamim. Benjamim não forçou porta, não chutou parede. Ele só ficou na tenda abraçado com o pai, adorando ao pai, cantando para o pai. Enquanto isso, numa terra, Deus do céu estava trabalhando em favor dele para honrá-lo, para dizer a ele que o segredo da vida não está na primeira viagem. O segredo está na segunda viagem. É por isso que Jesus disse que quando alguém te convidasse para caminhar uma milha, caminha, porque o segredo está na segunda viagem. Eles voltam com documento na mão, parando agora, com documento na mão. Diz: papai, desculpa a demora, mas a gente foi preso. Foi o quê? Preso. Está aqui o currículo da gente, o currículo. A gente trouxe um documento. E que documento é esse? Foi o governador que assinou. Hã? O governador, o que está no trono? O que está no trono? O filho do pai que está no trono. Eu trouxe um documento assinado por ele. E o que é que diz esse documento? Esse documento diz que a gente só vai comer se Benjamim for. Só vai haver libertação para quem está preso se Benjamim for. E a história só continua se Benjamim for. E Benjamim está aqui na tenda, eu creio assim, ó. Obrigado, pai. Agora eu estou entendendo, papai. Capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome se agravou na terra, diz a Bíblia. Jacó chamou seus filhos e disse: desçam ao Egito. Alguém gritou, disse: a gente só pode ir se... Mas é o menor, mas só é se... Aí eu preciso ler isso aqui para terminar. Eu tenho que concluir. É só o meu bônus hoje. Segura. Capítulo 43, verso 15. Jacó deu a ordem, disse: levem Benjamim. Aí está escrito assim: e os varões tomaram presente e dinheiro. Diga comigo: os irmãos de José. Fala alto, diga: os irmãos de José têm presente, têm dinheiro. Diga: mas nada disso convencia quem estava no trono. Diga: porque quem estava no trono, mais do que dinheiro e do que presente, queria a face de Benjamim. Aí a Bíblia diz assim: e tomando presente e dinheiro, tomaram também a Benjamim com eles. Agora olha o que diz o verso 16. Diz a Bíblia assim: vendo, pois, José a Benjamim. Por favor, José, mais do que ninguém, entende como é que se dá toda a escala. O negócio não começa no menor, começa no maior. Então ele tem que ver Rubem primeiro. Ele tem que passar pelos de honra, por Levi, por Judá. Até porque de Judá vem o Messias, de Levi vem aqueles que serão os sacerdotes de Israel, os Rubenitas, os Gaditas. São nomes. Zebulon,
a turma do porto, a turma do navio, de Azer, a turma dos pães, a turma da padaria, tudo ali. José não olhou para ninguém, disse: cadê o menor? Está escrito: vendo José Benjamim. Aí disse José assim: eu quero. Quando José disse eu quero, já se aprontava alguém que servia a ele. Sim, senhor. Eu quero que hoje se coloque uma mesa bem forrada. Na glória agora não. Prepare um grande banquete, porque por causa de Benjamim, todos esses homens comerão comigo ao meio-dia na minha mesa. Diga comigo assim, levante a mão, diga: quem foi na primeira viagem, o que achou foi prisão. Diga: é por isso que você não pode sair do seu lugar se o pai não te deu ordem. Para não ser um prisioneiro, fica, porque a história de Deus é com aqueles que Deus preparou para a segunda viagem. E é daqui até o encontro daquele que está sentado, o Filho do Pai, no trono, e que está dizendo: a mesa já está preparada para um banquete maravilhoso. E eu vou te dizer uma coisa, tem duas coisas que eu preciso dizer. É que Benjamim, sem entender nada, está sentado na mesa do governador do Egito e dizendo: mas não é que papai sabia de tudo? Agora eu entendi. Benjamim, só porque chegou no tempo do pai, na hora do pai, ele vai ter o privilégio de ter o cálice do governador na sacola dele. Pastor, mas José colocou o cálice para provar os irmãos dele, para ver se não matava Benjamim por causa da inveja. Mas para Benjamim, José não deixou um governador substituto no Egito, mas profetizou algo maior. Porque por lei, por história profética, quem encerrava a sua carreira e quisesse transferir o bastão com dupla honra, entregava o cálice na mão. Tem gente que lembrou da ceia aí, né? Tem gente que lembrou da Santa Ceia. Tomai e bebei. E se segurem, porque vocês só vão fazer isso comigo agora no meu reino. Segura. José colocou aquele cálice na mão de Benjamim. Ele estava profetizando. Profetizando o quê? Que Benjamim não seria um governador qualquer. Que da história de Benjamim, só porque ele foi no tempo do pai, está entendendo? Aconteceria algo maravilhoso. E sabe o que José fez para confirmar esse algo? No capítulo 43, verso 34, a Bíblia diz assim: e José apresentou as porções de todos diante dele. Eu vou ler, se tu não der glória, meus pêsames. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. Diga comigo assim, olhando para alguém, diga: 5 vezes maior, viu? Diga: 5 vezes maior. Fala alto para ele, diga: 5 vezes maior. Grita para ele, diga: 5 vezes maior. E onde é que se manifesta isso? É aqui que está o segredo. Porque eu estou falando da história da noiva. Quando José colocou aquele cálice e deu uma porção 5 vezes maior, José estava dizendo: você não vai ser um governador qualquer. E é por isso que da história de Benjamim surgem 3 nomes. Eu vou citá-los, se tu entender a revelação, grita. Se não entender, meus pêsames. Primeiro rei de Israel, benjamita, Saul. Segundo,
Um homem que assumiu o lugar de Amã nos dias de Esté, como governador, chamado Mardoqueu, benjamita. Só que eu disse que eu estou falando da história da noiva. Sabe quem vem de Benjamim? O Paulo. Vai ficar com essa cara. E ele agradece por ser um benjamita. O apóstolo dos gentios que mais nos alcançou no Ocidente é um benjamita. O pai disse: Benjamim, você não vai? Sabe por quê? Porque se você for, não haverá uma história da noiva. E eu preciso passar o cálice, Benjamim, até chegar em Paulo. E de Paulo na minha igreja no Ocidente. E hoje você está aqui no Brasil, porque Deus fez Jacó segurar Benjamim na tenda. Feche os corredores e segure a mão de alguém. O meu desejo era chamá-los à frente, não vai dar, segure aí. E por 1 minuto nós vamos adorar o Senhor. 2 minutos. Grite para alguém do seu lado: espera no tempo do Pai, e a tua porção será 5 vezes maior. Diga: não te apressa. Diga: o que tem na primeira viagem é uma prisão. Diga: mas na segunda há uma mesa. Curve sua cabeça, feche os olhos, porque há um vento de Deus soprando na Canaã essa noite. Kamandarabai andoveni evenindai ndaramai overias. Eu quero que você que é batizado no Espírito Santo, por 1 minuto, ore em línguas aí. Vai, ore em línguas. Está com medo de falar em línguas por quê? Uremienda de Gabio Vandasi Mandieresnai. Que me vai andar, eu vendi, me andava, eu vou venir, andava, governar a baia, não venia, da gabagando, e vai soprar um vento muito forte agora aqui sobre a conferência Resgate. Levante a mão do seu irmão para cima para receber esse vento aí. Olha o vento norte soprando aí. Vai, noiva! Abre a tua boca e grita para o céu ouvir. Abre a boca por 1 minuto aí, adore, adore. Jesus pode te batizar no Espírito Santo aí. Ei, Pastor Ezequias Bezerra vai orar junto comigo nesta hora. Enquanto nós oramos, o Senhor, Ele vai tocando esta geração de benjamitas. Abre a tua boca, Benjamim. Adore ao Pai, adore ao Pai, adore ao Pai. Ei, cababandoi este na minha da gás. Cadê você? Cadê você? Cadê você, Benjamim? Abre a boca. Abre a boca e inunda esse lugar. Adorando, 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 adorando. 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 Adorando, adorando. Adore, adore com liberdade. Meu Deus, se tu estás nas palavras que eu estou ministrando essa noite, alcança esses benjamitas aí.
Gente que está esperando há muito tempo.